The Long Pythagorean Tradition in Western Music, Part 02. In this part Wesley Lully Caesar talks with Professor Dr. Ciro Visconti about the scale temperaments adopted in the West. In particular, they talk about the equal temperament, which has become official as the main temperament used by the West in the last centuries. They talk about other points such as, the theoretical foundations on which the Western musical system is based in its functions. Sacred geometry, and other aspects are discussed. Wesley Lully Caesar is the creator of this series, The Universe of Music. Music teacher, guitar player, writer, researcher and author of several guitar class videos published in the 1990s, and author of several guitar textbooks. Columnist for the Brazilian Guitar Player magazine. He is the author of Music, Culture and Society, which is a transdisciplinary study of music, relating music to various sciences. Ciro Visconti is a professor doctor in music theory and analysis at the University of São Paulo with an internship at CUNY, City University of New York, under the guidance of Joseph Strauss. Ciro holds a B.A. in guitar performance from Carlos Gomes Music College. Member of the research group, Analytical Perspectives for Villa Lobos Music, University of São Paulo. He was a regular contributor to the Brazilian Guitar Player magazine. Note, the arguments and questions posed by Wesley Lully Caesar in this Part 02 tries to speculate a little about how far scale temperament can be organic. Or if there is no scale temperament that can have a natural attribution, in view of the fact that it is from an interval temperament whence a scale system that gives rise to the notes that will be used for musical compositions. Remembering that scale systems may vary from people to people, from civilization to civilization. O temperamento igual não existe na natureza, isto é, dividir o espaço de uma oitava em 12 partes iguais gera notas que não existem na natureza, não é? Somente o Ocidente produziu isso e, segundo eu já vi na história, na historiografia da música, e a China antiga tentou isso também. A relação disso com a teoria ou discurso de afetos é muito próxima. O que você acha disso? Quando você fala que elas não existem na natureza, você está querendo falar na série harmônica. É, porque a série harmônica, lá aparecem notinhas que não estão quer dizer... Sim. Aparecem notinhas que não estão no nosso temperamento, mas estão na natureza. O meu conceito é como isso é natural. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz uma conta matemática, você elabora uma escala por via matemática, você corre o risco de cair em vias não naturais, tá certo? Em notas que não existiriam naturalmente constituídas, vamos dizer. Por exemplo, na harmonia das esferas, como é que seria essa relação? A minha provocação aqui bom, quando você estica uma corda e toca, ela vai produzir lá o som principal e os harmônicos. Isso é natural? Você não esticou a corda. Você entendeu? Assim, o esticar da corda já não é uma ação artificial. Pois é. Você entendeu? Quer dizer, quando você estica a corda, bom, tudo bem, você vai falar, bom, mas o comportamento da corda é esse. Sim, a primeira coisa artificial que aconteceu na Bíblia, né, a gente sabe que, enfim, não foi daquele jeito, mas é a folha de parreira, que virou vestimenta, né? A folha de parreira promete outra parreira. Você entendeu? Sim. De repente ela pegou e teve uma outra utilidade. A corda, quando ela é tensionada, já tem uma ação humana, já tem algo de artificial nisso aí. Então, eu acho que todo temperamento é artificial. Muita gente fala que a afinação pitagórica não é temperada. É mentira. Temperamento quer dizer afinação. Afinação e temperamento são equivalentes. Então eu acho que todo temperamento ele é artificial. O temperamento pitagórico é artificial, o temperamento do justo tom ele é artificial, mesotom, ele é artificial. Toda ideia de você temperar é artificial. In the West, 4 basic types of temperament or tuning system were developed: Pythagorean, just tone, mezzotone and the equal temperament.
The latter has been the most widely adopted in the West since the 18th century. All musical compositions that correspond to the immense repertoire from popular to classical music are within this musical system, which divides the space of an octave into 12 semitones with the same proportion. That is, the temperament happens in such a way that the 12 semitones that constitute the base of the system are exactly equal. There are other equal temperaments adopted by other peoples or civilizations, but which divide the space of an octave in a greater or lesser number of parts, differently from the form adopted in the West. Therefore, the division of the octave into 12 exactly equal parts was adopted only by the West, although in China Zhu Ziyu in 1584 had already mathematically solved the equal temperament of 12 tones that he described in his Fusion of Music and Calendar in 1580 and in the Complete Compendium of Music and Tone. In Holland Simon Stebbin in 1585 had also made contributions to the idea of the equal temperament. But in the 20th century, with the exploitation of the music industry and the consequent worldwide Western musical colonization, other people of other cultures and civilizations were influenced and compelled to practice the Western musical repertoire, which indirectly led them to adopt the Western system of 12 semitones. The phenomenon of the Westernization of the world did not only occur in the field of music, but in various sectors of human life. On the subject of temperament and choice of scales, the historian and musicologist Roland Descamps wrote in his work Universal History of Music. In the infinity of possible sounds, each civilization discovers privileged relations, intervals. Sometimes they seem to be spontaneously adopted, as if they were written in the genetic code of a race, transmitted by practice. Their exact intonation and their conditions of use will be defined a posteriori. Now, on the contrary, they are chosen a priori by theoreticians, who order the instruments to be built according to their prescriptions and ensure that practice conforms to theory. The fundamental scales, which form the characteristic repertoire of a musical system, are to music what an alphabetical inventory of phonemes would be to language. The harmony of the spheres or music of the spheres, also known as Musica Universalis, is a philosophical concept that considers the proportions in the movements of celestial bodies as a form of music. As we know, the theory originated in ancient Greece as part of Pythagoreanism. This philosophical concept embodies a metaphysical principle in which mathematical relationships express qualities of energy that manifest themselves in numbers, visual angles, shapes, and sounds, all connected within a pattern of proportion, which leads to the concept of geometry. Note, as we have already mentioned, mathematics as Mathesis Universalis, as organizer of the cosmos, is only a concept corroborated by practice, but it depends on human abstract thought to exist. So, in essence, mathematics would have to exist independent of human existence, since it is the fruit of human abstract thought. It would have to exist materially outside human thought, therefore, there is no way to realize such an experience, because it will always depend on human intervention. Para alguns objetivos que podiam ser musicais, artísticos ou não, veja, a harmonia das esferas não estava ali trabalhando para a música, ela estava trabalhando para tinham outras finalidades, né? Então, para alguns objetivos, o temperamento pitagórico é perfeito. O temperamento pitagórico, para você falar sobre as harmonias das esferas, é impecável. Sim. Mas ele não dava tão certo assim na Renascença, que tinha lá outro temperamento. Por quê? Porque ali era a música prática. Então eu acho que o temperamento por igual, ele vai surgir de uma densidade musical primeiro, de que você pudesse ter várias tonalidades. Então, o sistema tonal só surge a partir do temperamento igual, né? Porque senão não dá para você fazer 12 chaves maiores e 12 chaves menores, né? Dava. Mas não ia dar diferença? Veja, de uma chave para outra? Sim, mas você afinava o cravo. Você podia afinar, se você queria fazer uma música em Dó maior, outra em Lá bemol maior, você ia ter que afinar o cravo. Sim. O problema é que foi quando os compositores quiseram sair de Dó maior e ir para Lá bemol na mesma música. Você entendeu? Aí o temperamento por igual é necessário. Aí sim. Então, eu vou ser sincero, eu não sei se a tonalidade
veio junto com o temperamento por igual. Eu acho que a tonalidade ela vem junto com a harmonia. Quando a harmonia, Sim. quando a homofonia entra em cena, eu acho que as pessoas começam a perceber que aquela condução de vozes tem uma coisa ali que não se percebia antes, que são as funções. Sim. Né? Ramon. Ramon. O temperamento por igual teve essa possibilidade. Você pode mudar para várias tonalidades na mesma música. Né? Quais seriam as notas reais em suas frequências vibratórias originais que corresponderiam às notas do cosmos? E aí estamos falando da harmonia das esferas de Platão, ou seja, quais seriam as notas lá nos princípios da composição, da construção dessa ideia de que nada mais remota a astronomia, né? Quando surge, né, essa coisa da astronomia em relação à astrologia. Astrologia e astronomia, né? Tudo junto, né? Do Egito Antigo, né? Mas aí eu acho que era astrologia. Astrólogos. Dentro do estudo da metafísica, né, da filosofia perenes, quando eu leio Ouspensky, ele vai fazer uma dissertação, você deve ter lido fragmentos, né, do Ensinamento Desconhecido, né, do Ouspensky. E ele vai fazer uma dissertação exatamente explicando como é que surge no cosmos essa escala de Dó, relacionando com os planetas. Aliás, mais do que isso, ele relaciona com a química cósmica, com os elementos carbono, hidrogênio e tal, oxigênio e tal. Mas quando Platão descreve a harmonia das esferas, ele está mais preocupado com o quê? Então, com os planetas propriamente ditos, porque isso vai se estender, veja bem, isso é uma longa tradição que vai chegar até no Kepler. Você vê que o Max Weber, só para completar aqui, Max Weber, que é um homem conhecido dentro da sociologia, a última obra dele que eu tenho, que eu li, estudei, é Os Fundamentos Racionais Sociológicos da Música. O cara tinha preocupação em explicar o sistema musical, tonal, caralho. Então você vê que tem uma longa tradição pitagórica aí, né, que passa por Platão e vem vindo até, né? A harmonia das esferas não se constitui como um ponto de apoio importante nessa longa tradição pitagórica? Sim. Sempre lembrando que eu sou um guitarrista e que esses assuntos eu sempre tive muito interesse, mas são assuntos cabulosos. Né? Eu acho assim, acho que o Platão, eu não li tudo do Platão, eu sei que ele escreve algumas vezes, mas o texto que eu mais li foi o Timeu. Timeu e a República. Sim, mas mais o Timeu ainda. Não, porque na verdade a República eu li, mas o Timeu eu estudei, assim, eu fiz um... Ali é o Platão pitagórico. É o Platão pitagórico, entendeu? Assim, o problema é que o Platão gerou o platonismo, então é difícil você entender o Platão como pitagórico às vezes, mas ele é um Platão pitagórico. Veja. É que ele deu base para o aristotelismo também, Platão ao mesmo tempo, né? Até porque Aristóteles foi o discípulo, né? É tudo muito dinâmico entre esses caras todos, né? Aristoxenos e tal. Mas assim, esse texto que eu conheço bem, o Platão ele está falando de como Deus fez o mundo. O demiurgo fez o mundo. Então ele vai separar em como Deus fez o corpo e como Deus fez a alma do mundo. Em particular, quando ele fala sobre como Deus fez, o demiurgo fez a alma do mundo, é onde nós encontramos as proporções semelhantes aos intervalos musicais. Sim. Né? Então a ideia, basicamente, vou resumir muito, né, porque é um texto muito denso, apesar de ser curto, é muito denso. É que se você pensar em cordas, toda corda, quando você divide ela numa determinada proporção, a altura dobra na mesma, a altura aumenta na mesma proporção. Então tudo que acontece na corda é inversamente proporcional. Se eu divido a corda ao meio, ela fica 2 vezes mais aguda. Se eu divido por 1/3, ela fica 3 vezes mais aguda, assim por diante. Quando você divide uma corda ao meio, você tem uma oitava justa, e a partir daí que o Platão começa, a partir dessa oitava justa. E aí ele tira a média aritmética e a média harmônica dessa oitava justa. Se a gente chamar
uma corda de Dó e a outra de Dó também oitava acima, a média harmônica é justamente, desculpa, a média aritmética é justamente a quinta justa. É 2/3 da corda, portanto 3/2 mais agudo. Enquanto a média harmônica é 3/4 da corda, portanto 4/3 mais aguda, que é a quarta justa. Então você tem o que a gente poderia chamar que é o pilar da música, né? A oitava e as suas duas médias, a quinta e a quarta. A dominante e a dominante baixa, a subdominante. Que prevaleceu na música do Ocidente até certo período, porque depois eles passam a valorizar as terças, né? Já no século IX, X, XI, não é isso? Sim. In fact, the concept of dominant and subdominant for the foundations of the theorization of harmony was fundamental, especially from the point of view of functional harmony that establishes as main harmonic functions, the tonic, the subdominant and the dominant. And, in tonal music, these three functions were the starting point for later establishing the 5 tonal laws that developed and organized the entire tonal system. The three functions, tonic, subdominant and dominant, form the first tonal law, J. P. Rameau, Treatise of Harmony, 1722. The valorization of the intervals of thirds, major or minor, that appeared in the 9th, 10th and 11th centuries, was important for the concept of triad formation from the perception of the harmonic series, and to establish a pattern of chord formation that leads us to a harmonic field, whose environment happens every type of harmony, chord sequence, of music in general. E aí as terças passam a tomar uma importância dentro da música, o que muda o caráter da música, muda o caminho da história da música, vamos dizer assim. Né? Porque no caso do Platão ele não estava se importando muito com o som das coisas. Quando a música vai para quando a harmonia vai para o âmbito musical, quando esse estudo vai para o âmbito musical, ele vai ter que se adaptar à performance, ao gosto, ao estilo, aos gêneros, essas coisas. Ele está trabalhando com a harmonia, e a música é só uma possibilidade, porque ele também está falando das órbitas, ele também está falando dos planetas. Da geometria sagrada. Isso é o que depois vai virar o quadrivium, né? Isso. Ele está falando de astrologia, ele está falando de aritmética, ele está falando de geometria, ele está falando de música, de harmonia ao mesmo tempo. Mas para ele é matérias universais, porque para os pitagóricos a ciência do universo é matemática e a música tem que ser explicada através das matérias universais, tá certo? E isso funda a longa tradição pitagórica, né, que chega até René Descartes, né, século XVII, e vai para frente ainda. Aliás, até os nossos dias, porque ainda somos pitagóricos, tá certo? Mesmo que não queiramos, você concorda? Que somos pitagóricos, até mesmo sem saber que somos? Sim, provavelmente. Como somos cristãos, mesmo que sejamos ateus. Isso, eu acho exatamente isso que você falou agora. É isso mesmo. Uma civilização cristã, por mais que seja ateu, você não tem como escapar. Sim. Porque ela foi fundada pelo cristianismo. Eu acho que é o mesmo caso aí do pitagorismo, muito forte. Por analogia. Sim, sim. A gente pensa matematicamente, mesmo que não queiramos ser matemáticos, ver a vida como matemática, mas a gente pensa o tempo todo. E a música se apresenta a nós o tempo todo, porque a gente estabelece essas relações o tempo todo sem a gente querer, né? É claro que depois do Pitágoras e Platão, muita água rolou debaixo dessa pontezinha aí, e nós somos pitagóricos, platônicos, aristotélicos, ptolomaicos, baquianos, enfim. heideggerianos e aí por aí vai. Falando nisso, eu queria citar uma frase do Arnaldo Cohen, aquele grande pianista brasileiro, mas que vive fora, né? Na Inglaterra ele estava, não sei se ainda está. Certa vez, numa entrevista, ele falou a seguinte frase, porque perguntaram sobre a matemática da música de Bach. E ele falou assim, sobre a tocata e fuga de Bach, se não me engano foram as tocatas, mais especificamente. Ele falou assim, para mim aquilo lá é um tratado matemático com o coração pulsando.
Ou seja, é a união do pitagorismo com a teoria dos afetos. Você concorda? De fato. O Platão, ele não estava envolvido com a performance da música. Não era isso que ele... O Silvio sempre fala uma frase, que eu acho que é do Platão, que ele falava que o músico, ele é um torturador de cravelhas, né? Que fica tentando afinar uma coisa que é Sim. ideal, né? Sim. Então, eles não estão preocupados com isso. Aliás, a afinação, esse conceito de ter que estar afinado, e quando sou desafinado, para nós, sou horrível. Você não acha que isso tem um peso enorme dessa tradição pitagórica que se consolida no cartesianismo, onde tudo tem que ser perfeito, exato, tem que ser certificado e tal, que é a era da razão? Você não acha que nós temos... que vem do iluminismo também? A gente pode voltar lá na afirmação que acho que era do Wisnik, né? Que o limite, o ápice seria justamente o ápice da afinação, né? E o declínio, será que o Cage é o declínio? É importante entender, existe o pitagorismo musical, existe essa influência pitagórica na música, ela é muito importante. Ela nos deu os temperamentos, ela nos deu... Porque mesmo o temperamento por igual, ele não poderia acontecer se não tivesse os outros temperamentos antes dele. São diversos temperamentos que nos ensinou. Mas que está na longa tradição humana, né? Provavelmente, o Pitágoras ele não criou nada, ele já estava amplificando algum conhecimento. Mas enfim, o que o Platão vai fazer as contas do temperamento pitagórico, nesse texto que eu falo no Timeu, e ele vai colocar essas proporções, então 3 meios, 4 terços, e a relação de 3 meios para 4 terços é 9 oitavos, que é o tom inteiro, que vai ser o Ré, 81, 64 árvores, e todas essas relações ele vai colocar nas órbitas dos planetas. Tá. Que vai desde a Terra, que é um planeta no caso, até as estrelas fixas, então passando por Lua e tal. Sim. Então, é um fundamento astrológico. Quando você faz um mapa astral, por exemplo, que você tem um trígono entre Lua e Vênus, por exemplo, é uma quinta justa. É o mesmo estudo para eles. É exatamente o mesmo estudo. Veja, essa afinação, esse temperamento pitagórico é perfeito para essa explicação do mundo. Sim. Né? Esse contexto de como era o mundo grego, ela é perfeita. Que o mundo ele foi mudando. A escala pitagórica, ela só usa duplos e triplos. Tá. Né? Então, como eu falei, você tira a média aritmética, a média harmônica, você tem lá o Sol, né? Pegando aqui como se fosse Dó a fundamental. O Sol fica 3 meios mais agudo e o Fá fica 4 terços mais agudo. A relação entre eles é de 9 oitavos. Tá. Então daí surge o tom inteiro, você a partir de Dó multiplica por 9 oitavos, você tem o Ré, multiplica 9 oitavos por 9 oitavos, você tem 1,64, que você tem o Mi, aí você tem a sobra, que é o semitom, aí você pega no Sol, multiplica por 9 oitavos, você tem 27,16 avos, depois você multiplica de novo por 9 oitavos, você tem o 243, 128 avos, que é o Si, e aí você tem a outra sobra. Então, o que acontece? Você tem duas porções de 4 terços, e isso é exatamente como o Platão fala, de Dó até Fá e de Sol até Dó, que são divididas nesses 9 oitavos com a sobra do semitom. Tá. Certo? E aí você tem esse semitom que é a proporção de 256, 243 avos. Mas a diferença básica para a escala de Ptolomeu e depois... Então, a diferença é que Ptolomeu ele usa os quíntuplos. Tá. Que é o justo, temperamento justo. Então, mas ele vai se basear mais no ciclo das quintas? Não. Baseado no ciclo das quintas é o pitagórico. Porque ele usa 3 e 2. 3 sobre 2 é a quinta justa. Tá. Então, aqui é mais afinado pelas terças. O Ptolomeu. É mais misturado. Você tem a quarta e a quinta justa do jeito que é. E você tem a segunda maior, que é a dominante da dominante também.
Agora, a terça não é 9/8 mais agudo do que a segunda. Ela é 10 nonos mais agudo do que ela é o tom menor. Tinha essa coisa de tom maior e tom menor. O tom maior tem 9/8, o tom menor tem 10 nonos. O semitom é 16/15. Veja, se você fizesse uma escala com 12 notas pitagóricas, você consegue. O do sustenido seria mais agudo do que o ré bemol, e todos os sustenidos seriam um coma pitagórico mais agudo do que os bemóis, certo? Na escala do Ptolomeu, no temperamento justo, é o contrário. O ré bemol é um coma sintônico mais grave, mais agudo do que o do sustenido. Tá. Você entendeu? Então, você tem uma inversão. O do sustenido e o ré bemol, o do sustenido é mais agudo que o ré bemol no pitagórico, e o do sustenido é mais grave do que o ré bemol no ptolomaico. Isso tudo, esse temperamento do Pitágoras, de todos eles e outros que poderão vir, e são muitos, né? São conceitos matemáticos, tá certo? São interpretações, né? Matemáticas, né? Tá certo? Usando a matemática para interpretar o negócio. Porque como seria a escala real na natureza? Quer dizer, qual é a escala da natureza? Não existe uma escala da natureza. Não existe. A música é artificial por natureza. Isso. Não por natureza. Então, a música é uma arte. É uma invenção humana. E por ser uma arte, ela é artificial. Então, eu acho que a gente buscar uma música natural, um pé de música, uma fonte de música... É impossível. O som, ele é natural. Isso. Mas a música... É uma invenção. É uma invenção. Então, desde o primeiro momento que a gente estica uma corda, a gente estica uma membrana, a gente faz um ritmo, a partir daí a gente já está dando uma certa artificialidade para ela. Aí, eu acho que para os gregos a matemática, a harmonia, essas coisas não tinham diferença. Eles pensavam de um jeito único. Nós fomos separando essas questões. Eu queria falar sobre a geometria sagrada, se ela está diretamente relacionada à formação da matéria cósmica, originada por essas vibrações primordiais ou não. Eu estou falando pela ótica, lá da filosofia Perenes, lá dentro do Ouspensky. Ele faz uma dissertação sobre a origem cósmica das notas musicais, através vamos dizer, da origem química das notas. Então as vibrações, tudo começa na vibração. A vibração originaria naturalmente a matéria cósmica do universo. É isso. Daí ele vai montar as 12 tríades. Ouspensky was a Russian mathematician and philosopher. His works focused on the discussion of the existence of higher dimensions than the three known ones, from both a geometrical and psychological point of view. Author of several scientific works, however, he bowed to the teachings of Gurdjieff, who was a mystic who would have acquired mystical scientific knowledge by traveling in the East. In summary, the character of Pyotr Ouspensky's approach in his work Fragments of an Unknown Teaching is based on the principle of the cosmic ray of creation that is divided into 3 rays of octaves, didactically explained by him. These divisions refer to each of the musical notes within the C scale, being C, D, D, E, F, G, A, B. Each of these notes in interval spaces corresponds to a cosmic proportion from the macro to the micro universe, that is, the relations of these proportions are universal, and each of the notes represents its respective cosmic vibration. In this sense there is a strong resemblance to the Platonic Pythagorean concepts regarding the universe. But, for Ouspensky, it will be from the chemical elements, carbon, oxygen and hydrogen properly correlated with the notes of the C scale in series of 3 notes forming each triad, that he will arrive at a scheme of 12 cosmic triads that represent the chemical formation of the cosmos, from the vibrations that give origin to all cosmic matter. These vibrations are equivalent to musical notes respectively. The scheme starts from the first triad, that is, C equals carbon, B equals oxygen, A equals nitrogen, that forms hydrogen 6. Then the second triad, A equals carbon,
G equals oxygen, F equals nitrogen forming hydrogen 12, and so on until the 12 triads are complete. Agora, a geometria sagrada, quando você fala de geometria sagrada, você correlaciona nessa perspectiva como você estava falando agora há pouco sobre a astrologia, dos trígonos cósmicos, é isso? Celestes, como é que a gente poderia dizer? E aí que você vai começa a encontrar a geometria, porque a geometria sagrada você encontra na natureza como um todo, né? Você olha uma folha de margarida, tem lá um monte de desenhos, né? Como é que você se relaciona com a geometria sagrada? Eu estudei muito pouco de geometria sagrada. É uma espécie de pitagorismo aplicado na geometria. Na geometria. Acho hiper interessante, mas eu acho que também existe, uma coisa do século XIX em que tudo tem que ser explicado a partir de uma ciência natural. Você entendeu? Então, bom, beleza. Então, o que é a música? A música, uma curiosidade da acústica. Então, o que importa na música são as vibrações. Gente, ninguém ouve vibração, a gente ouve som. Sim. Eu acho assim que a acústica, ela substituiu o pitagorismo na música. Tá. Entendeu? Então, essa coisa de tudo pode ser explicado pela série harmônica na música, é uma tentativa de falar, bom, a música tem a sua natureza. Por quê? Porque eu acho que o Newton foi muito pesado quando ele explicou a física mecânica. Então essa ciência natural ficou um negócio muito forte. Sim. Claro, é forte pra caramba. Mas isso explicou muita coisa, mas não explicou tudo. Sim. Então eu acho que você tem lá os caras, o Helmholtz, o século XIX, eu ia falar dele agora. Que tem essa tentativa de basear a música na física, numa ciência natural. Então, sempre a gente está em busca dessa natureza. Você vê que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar a coisa natural, porque eu acho que dá sempre errado, porque no começo a gente esticou uma corda e já deixou de ser natural.